Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, lições de fé e liderança no livro de Josué. Lição número 8, o dia que o sol parou. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo dia do Senhor, o sábado do Senhor, que chegou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da sua palavra na escola sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A lição de domingo. O livro de Josué, embora registre atos de juízo, é profundamente marcado pela misericórdia divina. A destruição das nações cananeias, cumprindo um juízo de que Deus adiou por mais de 400 anos. Gênesis capítulo 15, versos 13 a 16. Durante esse período, ele demonstrou paciência, porém chegou o momento, oferecendo inúmeras oportunidades para o arrependimento. Porém chegou o momento em que Deus disse: basta, ainda assim, mesmo em meio ao juízo, a misericórdia permaneceu acessível àqueles dispostos a se voltar para ele. Antes da conquista da terra prometida, Deus havia dado instruções claras por meio de Moisés. 7 nações deveriam ser eliminadas por causa de suas práticas degradantes. Deuteronômio capítulo 7, versos 1 a 2. No entanto, outros povos poderiam firmar acordos de paz desde que abandonassem o mal. Deuteronômio capítulo 20, versos 10, 16 e 18. O exemplo disso é Nínive, que foi poupada após demonstrar arrependimento. Jonas capítulo 3, versos 4 a 10. Entre os cananeus, poucos se arrependeram. Raabe e sua família, assim como os gibeonitas que habitavam na região montanhosas, são exceções notáveis. Os gibeonitas, pertencentes a um dos povos sob juízo, recorreram ao engano para firmar aliança com Israel. Josué capítulo 11, versos 19 a 20. Eles faziam parte da nação dos heveus. Josué capítulo 9, versos 3 e 7. E por isso foram poupados. Como punição pela mentira, tornaram-se servos no santuário. Josué capítulo 9, versos 22 a 23. Responsáveis por cortar lenha e carregar água. Ao servirem no santuário, abandonaram a idolatria e passaram a se entregar ao povo de Israel. A fidelidade dos gibeonitas atravessou gerações. Após o exílio babilônico, seus descendentes retornaram com Neemias para colaborar na reconstrução de Jerusalém. Neemias capítulo 7, verso 25. Assim como os gibeonitas, todos nós vivemos sob uma sentença de morte causada pela oração, causada pelo pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. Mas pela misericórdia do Senhor encontramos um lugar em sua família. Quando os reis vizinhos souberam da aliança de Gibeão com Israel, formaram uma colisão para atacá-la. Josué reagiu prontamente. No campo de batalha, ao defender um povo antes condenado, Deus realizou um dos maiores milagres da Bíblia, um poderoso sinal que sua misericórdia podia triunfar sobre o juízo. Lição de segunda-feira: quando Deus entra na batalha. O ataque surpresa deu a Josué e seu exército uma vantagem estratégica, mas foi a bênção de Deus que garantiu a vitória decisiva. Josué capítulo 10, versos 9 e 10. O Senhor fortaleceu Josué com uma promessa clara: não tenha medo deles, porque eu vos entregarei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Mesmo enfrentando uma colisão poderosa formada por 5 reis amorreus e seus exércitos, Josué manteve o foco do poder de Deus e não na força dos inimigos.
O poder de Deus ou não, não a força dos inimigos foi o diferencial. O ataque surpresa causou grandes perdas aos amorreus, mas foi uma tempestade de granizo enviada pelo Senhor que provocou ainda mais baixas. Josué capítulo 10, verso 11. A vitória resultou da combinação do esforço humano com a intervenção divina. Muitas vezes pensamos que ter fé é significativo apenas esperar que Deus haja por nós, mas a fé verdadeira nos chama a participar ativamente, levando-nos a agir com confiança. Tiago capítulo 2, verso 18. Quando Josué percebeu que o dia estava quase acabando e a batalha ainda não tinha terminado, ele fez uma das orações mais corajosas da Bíblia. Pediu que o sol parasse no céu, para dar mais tempo ao exército e garantir vitória total. Josué capítulo 10, versos 12 a 14. Deus respondeu fazendo o sol ficar parado por mais tempo. Mesmo com esse milagre incrível, os israelitas não ficaram parados. Josué continuou liderando com coragem e determinação. Deus que quer que a gente confie nele para ter força, direção e segurança. Mas isso não significa ficar parado esperando. Israel lutou com perseverança. Israel lutou com perseverança porque ele sabia que Deus estava ao seu lado. A Bíblia afirma, o Senhor lutava por Israel, Josué capítulo 10, verso 14, e nesse caso, ele havia prometido a vitória. Hoje também podemos orar para que o Deus de nossas batalhas contra Satanás, o pecado e de nossos próprios medos, pois ele prometeu estar conosco nos dar a vitória. Tiago capítulo 4, verso 7. No entanto, em muitos momentos da vida, especialmente nos conflitos do dia a dia, precisamos agir com humildade e confiar que Deus fará o que é certo. Às vezes, até os nossos adversários estão orando, por isso não devemos esperar que o Senhor haja exatamente conforme nossas expectativas. O mais importante é entregar tudo em suas mãos, confiar que a vontade dele é sempre o melhor caminho, mesmo quando o resultado não é o que imaginávamos. Pergunta no rodapé: já passou por momentos em que percebeu Deus lutando por você? Sim, com certeza. Percebi sim, e agradeci a Deus. O que aprendeu com isso? Ter fé e perseverança. Lição de terça-feira: a força dos cavalos. Após conquistar as cidades do sul de Canaã, Josué avançou com suas tropas para o norte, onde enfrentou uma resistência ainda mais forte. Os povos daquela região haviam formado alianças poderosas e reunindo forças militares bem equipadas. A Bíblia relata que o exército inimigo era tão numeroso como a areia da praia, além de contar com grande número os cavalos e carros de guerra. Josué capítulo 11, verso 4. Mais uma vez diante de um cenário ameaçador, Deus encorajou Josué com uma promessa: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei, todos mortos aos filhos de Israel. Apesar de enfrentar o exército mais bem preparado até então, o maior perigo para Israel não era a derrota, mas o orgulho. Havia risco de atribuir as vitórias à própria força e confiar nos recursos conquistados. Por isso o Senhor deu a ordem inesperada. Todos os cavalos deveriam ter os tendões cortados, tornando-os inúteis para a guerra, os carros de combate destruídos pelo fogo. Às vezes, a melhor maneira de evitar a queda é eliminar completamente aquilo que nos atrai ao erro. Deus sabia que o verdadeiro sustento de Israel não viria da força militar. No fundo, a questão não estava nos cavalos ou nas armas, mas a fonte da segurança. Enquanto os outros povos dependiam de números e estratégias, Israel precisava demonstrar que sua proteção vinha de Deus, e é que a tornava especial. Como escreveu o salmista, alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Salmos capítulo 20, verso 7.
Deus queria conceder uma vitória que não deixasse dúvidas sobre quem era o verdadeiro protagonista. Cortar os tendões dos cavalos e destruir os carros de guerra parecia algo insensato. Nenhum comandante faria isso por vontade própria. Porém, a forma como Deus age muitas vezes desafia a lógica humana e exige um tipo de obediência que só é possível quando se confia plenamente nele. Hoje o mundo parece parecer, hoje o mundo parece ter fórmulas prontas para alcançar o sucesso e o poder. Mas será que Deus não continua chamando aqueles que são dispostos a quebrar esses padrões? Com certeza, Deus chama a todo momento. Pergunta no rodapé: você já passou por situações em que Deus pediu algo que parecia sem sentido para os outros? Em mim, não, mas em outras pessoas, acho que sim, né? Como foi essa experiência? Bom, lição de quarta-feira, momento hipertexto. A força humana, por mais impressionante que pareça, é incapaz de garantir a salvação. Nem mesmo os recursos mais avançados da guerra merecem confiança absoluta, pois Deus não se impressiona com aparência ou poder físico. O que ele valoriza é um coração que confia sinceramente em si, em sua direção, em contraste com a limitação humana. A salvação que vem do Senhor é superior a qualquer planejamento ou estratégia. Ele age com sabedoria e poder, muitas vezes de maneiras que ultrapassam a lógica humana. E em vez de confiar em números, armas ou alianças, o povo de Deus é chamado a depender inteiramente da sua presença. Reconhecer isso é entender que a verdadeira segurança não está na força, mas no cuidado soberano do Senhor. Confiar nele é uma escolha diária de fé, marcada pela humanidade, obediência e entrega. Mesmo quando os caminhos parecem improváveis ou difíceis de entender, a vitória é daqueles que seguem sob a vontade divina. O ser humano pecador é limitado, dependentemente totalmente de Deus e de sua graça para ser salvo, pois ele é a única fonte segura da redenção e esperança. O que esses textos bíblicos nos ensinam sobre confiança no poder de Deus para salvar? Salmos capítulo 33, verso 17, capítulo 76, versos 6 a 9, capítulo 147, verso 10, Provérbios capítulo 21, verso 31, Isaías capítulo 31, versos 1 a 3, Jeremias capítulo 51, verso 21, Oséias capítulo 1, verso 7, Amós capítulo 2, verso 15. Anotem aí, povo de Deus. Rede semântica. Lembra-se da rede semântica, o mapa mental construído a partir de uma palavra ou conceito-chave. Então, com base de que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Salvação. Lição de quinta-feira. Controle total sobre a natureza. A Bíblia apresenta como Deus como soberano sobre toda a natureza. A criação está sob sua autoridade e ele não está limitado pelas leis da ciência como nós a conhecemos. Assim como o milagre do sol parado desafiou a confiança dos povos pagãos em seus deuses solares, outros milagres registrados nas Escrituras também desafiam a visão naturalista de que muitos adotam hoje. O naturalismo defende que só é real aquilo que se pode ser explicado pela natureza, descartando qualquer intervenção sobrenatural. Por isso, milagres como a criação do mundo, o dilúvio, as pragas do Egito ou o sol parando no céu são vistos como mitos ou exageros. Contudo, tentar reduzir os milagres descritos na Bíblia a processos naturais é minimizar a atuação divina e negar a identidade sobrenatural de Jesus. Exatamente. Cristo curou enfermos, devolveu a visão aos cegos, restaurou a audição dos surdos, purificou leprosos, acalmou tempestades,
andou sobre as águas, multiplicou, alimentou e ressuscitou mortos. Esses milagres não foram apenas demonstrações de poder, mas também sinais de sua origem celestial. Eles confirmam a verdade de suas palavras e revelam quem ele é. Por isso não há desculpas para quem escolhe rejeitá-lo. João capítulo 3, verso 2, capítulo 6, verso 36 e capítulo 14, verso 11. Enquanto Josué sempre apontava para Jesus como a fonte de seu poder, Jesus afirmava ser ele mesmo, esse mesmo era a sua fonte. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, verso 25. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Nenhum outro verdadeiro profeta fez declarações assim. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu sou espontaneamente a dou. Tem autoridade para entregá-la e também para revê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. João capítulo 10, versos 17 e 18. O apóstolo João afirmou: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, verso 4. Cada milagre convidava as pessoas a responder à pergunta essencial: quem é Jesus? Cristo veio ao mundo para mostrar um caminho melhor e realizar o maior de todos os milagres: transformar corações marcados pelo pecado e conduzi-los à vida eterna. Pergunta no rodapé: de que forma nossa crença no poder de Deus influencia a maneira como entendemos o Evangelho? Quer dizer, temos que crer em Deus. E o Evangelho tem que entrar em nossos corações e nossa mente e ter fé. Lição de sexta-feira: auxílio divino. Enquanto os amorreus fugiam em pânico, no intuito de encontrar refúgio nas fortalezas das montanhas, Josué, olhando do alto, vi que o dia seria curto demais para cumprir sua missão. Se não fossem completamente derrotados, os inimigos voltariam para lutar outra vez. Então Josué falou ao Senhor e disse, na presença dos israelitas: Sol, detente em Gideão, e tu, lua, no vale de Argilon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quando o dia inteiro. Josué capítulo 10, verso 12 e 13. Antes do anoitecer, a promessa de Deus já a Josué estava cumprida. Todo o exército inimigo tinha sido entregue à sua mão. Os eventos daquele dia permaneceram por muito tempo na memória de Israel. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer da luz das tuas flechas, similantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, calça aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo. Abacuque capítulo 3, versos 11 a 13. O Espírito de Deus inspirou a oração de Josué para que novamente fosse demonstrado o poder do Deus de Israel. Portanto, o pedido que não revelou arrogância por parte do grande líder. Josué tinha recebido a promessa de que Deus certamente subverteria aqueles inimigos de Israel. Contudo, fez um esforço então decidido, como se o êxito dependesse unicamente dos exércitos de Israel. Fez tudo o que a energia humana podia fazer, e então, pela fé, clamou pedindo auxílio divino. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que conseguem os maiores resultados são os que confiam plenamente no braço do Todo-Poderoso. O homem que ordenou o sol, detente em Gideão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Josué capítulo 10, verso 12. É o mesmo que durante horas esteve prostrado em terra em oração, no acampamento em Gilgal. As pessoas de oração são as pessoas de poder.
E esse grandioso milagre é a prova de que a criação está sob o controle do Criador. Satanás procura esconder dos seres humanos a ação divina no mundo físico, para impedir que vejam a incansável atuação da grande causa primeira. Por meio desse milagre, por todos os que exaltam a natureza acima do Deus da natureza são repreendidos. Ellen Goldwhite, no Patriarcas e Profetas, na páginas 443 e 444. Lição de sábado, o dia que o sol parou. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor, em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel e disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não houve dia semelhante a este, não antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Josué capítulo 10, versos 12 a 14. Josué estava no meio de uma batalha sangrenta e exaustiva. O tempo era precioso, cada segundo contava. Ainda assim, ele levantou os olhos e declarou com fé: Sol, detenha-se, lua, fique onde está. E Deus respondeu: o tempo parou porque a fé avançou. Esta não é apenas uma história impressionante sobre guerra, mas uma revelação profunda sobre quem Deus é e o tipo de fé que ele honra. O Senhor que governa o universo também se envolve nos detalhes de sua batalha interior. Josué poderia ter perdido o controle. Os inimigos eram fortes e missão urgente. Mas em vez de se desesperar, ele escolheu orar. Talvez você esteja enfrentando o dia mais difícil de sua vida. Você tem lutado, mas sente que o tempo está contra você. A verdade é que o tempo só parece fora de controle quando tiramos os olhos daquele que criou o relógio. Josué não pediu um milagre para se exibir. Ele pediu porque estava alinhado com o propósito divino. A causa era maior do que o cansaço e a missão valia a oração. Deus ouve a voz de quem está comprometido com o que realmente importa. Jovens que oram com ousadia não são aqui que buscam reconhecimento espiritual, mas são os que já estão na batalha e sabem que não vencerão sozinhos. Josué nos ensina que a batalha é real, mas o controle está nas mãos do Senhor. Hoje, Deus convida você a parar de fugir, levantar os olhos e confiar. O Senhor parou porque alguém teve fé para pedir. Então, povo de Deus, essa foi a lição da Escola Sabatina, as lições de fé e liderança no livro de Josué para jovens. Lição número 8, o dia que o sol parou. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de sua palavra na Escola Sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receber os meus vídeos. E me ajude a compartilhar o meu vídeo a todas as pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!